Meu nome é Antônio Miranda, eu sou especialista em liderança transformadora. O objetivo do nosso canal é ajudar líderes de empresas a se tornarem agentes de transformação dentro do mundo corporativo. Pontos importantes do feedback são coisas que você tem que ter uma noção exata de como transformar o feedback numa coisa positiva. Então, o feedback tem que ser aplicável, ele tem que ser neutro, ele tem que ser oportuno, ele tem que ser solicitado, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser direto, tem que ser específico, tem que ser comprovado. Cada uma dessas 8 dimensões do feedback, elas são técnicas a ser aprendidas. Para que você tenha uma liderança eficaz e use o diálogo e o feedback corretamente, você tem que realmente se preparar para ter esse conhecimento, tá? E lembro mais uma vez de você, ó. Quando você é um líder que ensina, você para de condenar o erro, né? Erro, na nossa percepção, na liderança transformadora, o erro não tem que ser punido, ele tem que ser colhido. O que eu colho do erro? O aprendizado. Porque se eu punir o erro, se eu sou o líder que vive punindo o erro, eu mato uma coisa chamada criatividade. As pessoas ficam com medo de criar, ficam com medo de tomar decisões fora da linha. E aí tem uma coisa importante que o líder transformador entende. A delimitação de ação, as normas, as regras, elas não podem ser trilhos, elas têm que ser trilhas. Porque se eu transformar todas as normas em trilhos, as pessoas param de pensar, elas simplesmente seguem um manual. Se você se lembra, alguns anos atrás, teve um tsunami que terminou com uma usina nuclear no Japão, em Fukushima. 3 anos depois, o relatório de análise crítico do que aconteceu para a usina ter aquele desfecho que destruiu uma cidade inteira, foi o seguinte: se qualquer um dos engenheiros que estavam de plantão naquele dia na usina tivessem tomado uma decisão fora do manual, a catástrofe que aconteceu não teria acontecido tão grave como aconteceu. Ninguém teve coragem de tomar uma decisão fora do manual. Então, quando a empresa é muito rígida, quando a liderança é muito rígida, você engessa as pessoas e a criatividade desaparece. E tudo no mundo que evoluiu, tudo que evoluiu nesse mundo, foi a partir da criatividade do ser humano. Por isso que agora há pouco eu disse para você, só a inteligência é capaz de provocar mudanças. A inteligência é capaz de provocar transformação. Se você matar a criatividade, você tolheu o direito das pessoas de usar a inteligência, e elas não fazem nada além daquilo que está no manual. Então, olha, erros não são para ser punidos, eles são para ser colhidos. E a oportunidade, quando você erra, quando você tem um fracasso, a gente não chama de erro, chama de fracasso. Fracasso no sentido de que não deu certo aquilo que a gente queria. Ninguém errou, foi uma tentativa, não deu certo. Quando existe essa tentativa e não deu certo, é a oportunidade de você aprender e fazer novamente e dessa vez acertar. Porque se você está fazendo uma coisa nova, uma coisa transformadora, que ninguém fez ainda, tem a possibilidade de não dar certo. Mas quando não der certo, você aprende com a falha e faz novamente até dar certo. Né? Tem a história de Thomas Edison, que tentou 1806 vezes acender a lâmpada, até que uma hora ele acertou. Então é importante isso na liderança transformadora, a liderança que quer transformar energia em sinergia. Né? Então a gente precisa do conhecimento das pessoas. Esse conhecimento é a coisa mais importante que as pessoas podem trazer para a tua liderança. Elas podem fazer o teu departamento brilhar dentro da empresa. E as pessoas nem entenderem como é que você consegue explorar tanto o potencial das pessoas. Porque você aprende a lidar com gente, você aprende a ser transparente, você aprende o diálogo, você aprende o feedback, você aprende que os erros não são para ser punidos, e sim para ser colhidos. E outra coisa, o líder transformador ele não procura falha nas pessoas.
ele procura ajudar as pessoas a resolverem as suas questões que elas se travam. Porque quando você é um líder que só procura falhas, sabe o que você vai achar? Só falhas. As pessoas não são um relógio suíço. As pessoas, elas têm diversidade de ação. Então não há alternativa. Se você não liberar a tua guarda para entender que as pessoas são seres que podem falhar num novo processo, numa nova construção, numa nova possibilidade, você não consegue explorar pessoas da forma como elas te entregariam produtividade, te entregariam comprometimento, te entregariam fidelidade da forma que você imagina. Ou você se torna um líder transformador ou você não consegue extrair isso das pessoas.